Neste vídeo nós veremos representações pictóricas, ou seja, imagens da Enseada da Glória, começando por uma pintura de 1770 e depois passando por várias litogravuras, ou seja, reproduções em série de aquarelas. Todas essas outras gravuras são da primeira metade do século XIX, ou seja, do tempo de Dom João VI, Dom Pedro I e até meados do século XIX, ou seja, metade do século XIX. O assunto Enseada da Glória é, por sua natureza, muito extenso, porque era um ponto muito marcante da paisagem do Rio de Janeiro antes dos aterros. Embora a maioria dos aterros tenham sido feitos no século XX, a partir do início do século XX, este vídeo só mostra a Enseada da Glória até metade do século XIX, pois a partir da metade do século XIX houve também algumas pequenas modificações. Digo, modificações mais em termos da arquitetura da orla e também ocupação daquela orla. Então, agora vamos dar uma olhada nessas imagens bastante interessantes. Esta primeira é uma pintura do Leandro Joaquim, um pintor da segunda metade do século XVIII. Ele foi até contemporâneo de Mestre Valentim. Esta pintura é de 1770. Talvez seja uma das mais antigas representações pictóricas da Enseada da Glória e da Igreja da Glória. Vejam bem, é uma pintura muito bonita. Ela se encontra no Museu Histórico Nacional. Quem for lá pode ver. Interessante que nós vemos aqui uma pesca do tipo arrastão, né? Ou seja, esses pescadores aqui estão puxando uma rede e aqui existem inúmeros peixes, né? Aqui um outro dentro d'água também, não sei se ele está pescando com a rede. Aqui um outro barco à vela, deve ser de pescadores também. Agora, o que é interessante é que eles nem nessa época a Baía de Guanabara era tão limpa, águas tão límpidas e tinha tanto peixe que não era necessário ir longe, não? Aqui nós vemos duas caravelas. Vamos passar para esta outra imagem, onde a gente pode ver com mais detalhes tudo que a gente viu anteriormente. Trata-se da mesma imagem, né? Estamos vendo aqui uma caravela. Aqui um barco, provavelmente de pescadores. Aqui, esse pessoal aqui também remando. Veja esse aqui pescando ali das pedras, né? Ou seja, tinha muito peixe aí. Outra caravela. Aqui a Igreja da Glória e o outeiro praticamente desocupado. Observe que esta enseada aqui ainda estava quase que intocada, né? Nós vemos aqui ainda as pedras do litoral, não havia muros, né? O morro já estava um pouco devastado, desflorestado. Então aqui novamente, enfocando a pesca do chamado arrastão, né, com redes. Os pescadores, aqui algumas pessoas caminhando por ali. E agora, esta próxima gravura é de 1837. É uma aquarela de quase 200 anos atrás e, portanto, em domínio público. Essa imagem foi publicada em livros e também se encontra em várias fontes. Então aqui nós temos a Enseada da Glória, a Igreja da Glória. Vemos a arquitetura colonial com o típico sótão. E aqui, de curiosidade, um carro de boi. Aqui nesse canal existe até um vídeo sobre carro de boi. Este aqui é um carro de boi pequeno, puxado somente por 2 bois para cargas menores. O carro de boi era um veículo muito tosco e simples, mas cumpriu sua função dentro de um período da história. Um mecanismo ultra simples. Então quem quiser ver esse vídeo, dá uma olhada aí no canal para entender o que era o carro de boi. Aqui nós vemos outra imagem, essa aqui é de 1850, ou melhor, ela foi publicada, é uma litogravura também, publicada em 1850. Então aqui já existiam um pouco mais de casas, estão vendo? Aqui é onde estou circulando com o mouse. Aqui a igreja,
Nesta gravura já podemos ver que aqui existe um muro. Estão vendo? Já existe um muro, alguma propriedade aqui que tomou conta disso aqui, né? Isso aqui é a Enseada da Glória e Praia do Russell, por aqui. Observe também alguns barcos e do lado direito um aglomerado de casas, vendo que o local já estava sendo cada vez mais povoado. Esta é uma outra litografia que vem de aquarela. O nome do artista está em cima. Uma gravura também bastante interessante. Aqui nós vemos que já existia uma certa mureta de contenção em algum ponto aqui dessa Praia da Glória, Enseada da Glória. Aqui vemos um barco com várias pessoas remando, um homem aqui puxando um cavalo, né? Não estou entendendo o que ele está querendo com esse cavalo aqui dentro d'água. Será que ele quer dar um banho no cavalo? Né? Meio estranho. Ele está puxando e o cavalo oferecendo alguma resistência. E aqui é a belíssima Igreja da Glória, né? Vemos que aqui já existem algumas construções aqui do lado. Estão vendo? São imagens de diferentes tempos. Essa aqui é de 1837, ou seja, foi publicada em 1837. Esta gravura aqui também, a partir de desenho, é muito interessante, que nós vemos aí a Igreja da Glória vista de lado. Provavelmente isso aqui está sendo visto da Praia do Russell, que fica um pouco à esquerda de quem olhava para a Enseada da Glória. Destaca-se aqui em primeiro plano a vegetação. Vemos aqui, isso aqui talvez fosse bananeiras, isso era muito comum nas gravuras, aqui um coqueiro também. Enfim, plantas e flora colorida. Aqui ao fundo, o que seria o Morro do Castelo. Aqui o Morro de Santo Antônio, aqui dá para perceber os Arcos da Lapa, né? Não está bem delineado. O que chamou mais atenção nessa figura aqui foi a representação da fauna. E aqui algumas pessoas conversando ali, descansando, né? Pessoas com uma cesta na cabeça ali que poderiam estar vendendo. Tem um homem aqui com uma... Não dá para perceber se é uma enxada ou não. Estes personagens da história poderiam ser pessoas não livres, né? Como poderiam ser também ter pessoas alforriadas aí. Pela representação pictórica, você não tem como dizer exatamente o que eram. A única coisa que você pode dizer com certeza é que eram pessoas que estavam trabalhando ali, seja qual fosse a relação social. E agora, reenquadrando para ter uma visão ampla e passando à próxima gravura. Esta outra gravura aqui também é muito bonita. Ela foi publicada em Berlim em 1835. Nessa época a Alemanha não era unificada, então foi feita pelo embaixador da Prússia no Brasil, um certo Wilhelm von Termin. Este embaixador, acho que ele era também comerciante, mas ele tinha bastante talento, dá para notar, né? É uma aquarela que se distingue de muitas outras, né? E também a partir dessa aquarela foi feita essa litografia. Então vemos que bacana aqui a representação da igreja, muito bonita em seus detalhes. A Igreja da Glória, apesar de pequena, é uma das igrejas mais interessantes do Rio de Janeiro. É uma igreja que não se destaca pela grandeza, mas sim pela originalidade. Ela tem uma planta também diferente, o formato dela. Aqui vemos o adro, essa parte superior onde eu estou apontando aqui com o mouse, e aqui embaixo havia um outro espaço também. Em algumas figuras a gente pode ver esse desenho aqui, né? Em outro vídeo mais para frente a gente faz essa comparação. Vamos lá. Aqui nós podemos ver que esta orla já estava um pouquinho mais ocupada, né? Vemos essa casa aqui, ó, aqui outra casa. Vamos ver este cavalheiro aqui que está na mureta. Parece que ele lendo alguma coisa com a sua cartola, né? E aqui os barcos à vela. Interessante que esses barcos aqui com essas velas ficam muito bonitos, né? Dá uma certa elegância quando inflava ao vento. Gostaria de fazer notar que
Como a educação em tempos passados e até meados do século XX era mais pluralista e não focada somente em especialização, havia possibilidade de despertar inúmeros talentos na mesma pessoa. Muitos destes pintores não eram profissionais, embora tivessem talento, como alguns que eram embaixadores, comerciantes, militares, etc. Mas, sim, muitos também eram profissionais. Aqui também mais alguns barcos já rente à praia, provavelmente desembarcando o seu pescado ou alguma mercadoria, mais de um barco. Esse aqui já está com a vela recolhida, observem, e alguns ali, tem 3 com a vela recolhida aqui onde eu estou mostrando, e um que a vela não está recolhida. Pode ser que alguns desses barcos aí tivessem mais de uma vela. Este morro aqui também já possui podemos ver que o outeiro, né, o Morro da Glória, já possui um pouco mais de... já está um pouquinho mais ocupado. E agora vamos para a próxima imagem. Esta pintura aqui é muito interessante. Ela já foi publicada em um ou mais livros sobre a iconografia do Rio de Janeiro. Eu não vou falar muito sobre ela, porque existe um outro vídeo nesse canal que discorre sobre ela. Então, se você quiser ver este vídeo, olha aqui onde eu estou apontando com o mouse. Basta você clicar aqui e vai abrir uma outra janela com esse vídeo. É um vídeo até que bastante curto. Esta outra litogravura também é interessante. Agora nós já estamos mudando de ponto de vista, tá bom? Nós subimos ao Morro de Santa Teresa. Já estamos aqui acima do Morro de Santa Teresa. Observem bem, esses 2 cavalheiros aqui estão sobre o Morro de Santa Teresa. Pena que essa gravura aqui não está colorida, né? Porque seria muito bonita mesmo. Aqui a Igreja da Glória, o adro da igreja ao seu redor, a entrada da Baía da Guanabara, o Morro Cara de Cão, muitos barcos aqui. Aqui já algumas casas em torno desta orla do Rio de Janeiro aqui, ao redor do outeiro. Isso aqui seria Praia do Russell, onde eu estou circulando o mouse aqui. A Enseada da Glória aqui, né? E aqui alguns barcos. Observe, a ocupação aqui já está um pouquinho mais avançada e existe bastante desmatamento. Esta outra gravura também eu considero interessantíssima. É muito interessante mesmo, apesar dela ser parecida com a outra. Mas existem 2 detalhes aqui que chamam a atenção. Vamos lá. Aqui nós estamos vendo o outeiro, a igreja, né? A enseada, um casario aqui na orla. Ampliando a imagem, o que nós estamos vendo? Isso aqui que parece um muro, a representação está tosca. Dá a impressão que é a descida das águas do Rio Carioca, ou seja, canalizadas, depois passavam pelos Arcos da Lapa e depois levadas ao chafariz da Carioca. Antes de chegar ao chafariz da Carioca, havia um ramal através de outro pequeno aqueduto para o chafariz das Marrecas. Então, isso aqui tinha uma mureta de cada lado, uma cobertura e alguns respiradores. Mas eu não posso dizer com certeza, porque essa representação aqui está muito tosca. Agora, algo muito interessante nessa gravura, que eu acho é o seguinte. Estão vendo este aqueduto aqui? Um pequeno aqueduto? Então, alguém tem ideia para que seria esse aqueduto? Obviamente que todo aqueduto é para levar água, mas para onde que ele levaria essa água? Não existe outra hipótese a não ser para vamos ver, chafariz da Rua da Glória. É uma foto antiga dos anos 50. Eu vou mesclar com imagens mais recentes. E esse chafariz continua lá, na Rua da Glória, tá bom? Quem quiser visitar, pode ver. Então, com toda certeza, aquele aqueduto desviava a água em certo ponto para esse chafariz. Veja aqui, havia tanques, tá vendo? Esta próxima imagem fez parte de um álbum de gravuras chamado Souvenir do Brasil, publicado em 1834, sobre o qual eu estou fazendo uma série. Este vídeo aqui é também, além
de discorrer de forma ampla sobre a Enseada da Glória faz parte dessa série. Então, e agora, nesta imagem que fez parte deste álbum de 1834, uma vista da igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro e o próprio Outeiro da Glória. Isso aqui é o que o pintor representou como a igreja da Glória. Ela está um pouco estranha aqui, mas é porque ele não trabalhou bem com as sombras. Ele colocou sombra de cá, colocou essa torre aqui e não colocou a sombra projetada nessa fachada. Então dá a impressão que isso aqui está um pouco descolado. Aqui o Outeiro da Glória, a Enseada da Glória, aqui o que seria a Praia do Rússio e ao fundo o Pão de Açúcar, o Morro Cara de Cão, ao centro o Forte da Laje e aqui a Fortaleza de Santa Cruz. Esse complexo aqui, nessa época, fechava a Baía de Guanabara, teoricamente fechava, com canhões poderosos, principalmente no tempo de Pedro II, quando foi reequipado, aí era possível realmente fechar, e também no início do século XX. Durante anos protegeu o Rio de Janeiro, apesar de que aconteceu uma invasão em 1711, num dia que existia muita neblina, houve desatenção e o corsário René Duguay-Trouin invadiu o Rio de Janeiro, passando por essa fortaleza num dia nublado, ou seja, por essas fortalezas que fechavam a Bahia. Desse lado de cá, do Morro Cara de Cão, é o complexo da Fortaleza de São João. Então, vamos dar um close aqui no Outeiro. Aqui a Igreja da Glória, a Enseada da Glória. Vejam, bem desbarrancado, né? E aqui em primeiro plano, uma vista de cima de Santa Teresa. Observe aqui um casal, uma dama e um cavalheiro, o cachorrinho que sempre aparecia naquelas pinturas, uma senhora aqui que provavelmente vende frutas, e aqui o típico caçador de borboleta, que sempre aparecia nessas pinturas daquela época, o típico caçador de borboletas. Vemos aí a flora bem representada, aqui parece que tem até uma criação de cabritos. A Glória continua um bairro excelente e bonito, mas difícil acreditar, nos dias de hoje, que foi um local tão bucólico e pitoresco. E agora, comparando com a imagem atual. Observem que isso aqui é muito difícil conseguir o mesmo ângulo, mas isso aqui é um pedaço do Morro de Santa Teresa, onde eu estou apontando com o mouse. A Igreja da Glória está aqui também, onde eu aponto, né? Ao fundo o Pão de Açúcar, o Morro Cara de Cão, aqui a Laje, né? Que é uma pequena ilha com pedras, e a Fortaleza da Laje, como se encontra nos dias de hoje. No início do século foi feita uma modificação. E aqui a Fortaleza de Santa Cruz. E observem que vemos aqui novamente a Igreja da Glória. A Enseada da Glória foi toda aterrada, praticamente irreconhecível. O mar chegava até o sopé do Outeiro. Hoje está tudo aterrado. Primeiro com o aterro da Avenida Beira-Mar, depois vieram mais aterros para a construção da Praça Paris, depois o aterro do Flamengo, e aqui a Marina da Glória. Então, dá para ter uma ideia, né, de como era naquela época e como está o Rio nos dias de hoje. Então, agora vamos voltar a esta imagem de 1834, onde nós vemos como era a Glória na primeira metade do século XIX. Na segunda metade do século XIX, existiram alguns pequenos aterros, mas não desfiguraram muito esta paisagem. E foi construído um grande mercado que perdurou até o início do século XX, mas isso aí é objetivo de outros dois vídeos. E se vocês quiserem ver estes outros dois vídeos, podem encontrar o link aí no final. São dois vídeos, um mostrando um passeio no Cais da Glória na época desse grande mercado, e existe um outro sobre esse mercado, onde podem ser vistos, inclusive, alguns aterros feitos no início do século XX após a demolição deste mercado. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.